Pessoal, então continuando, agora vamos calcular a média, né? Média da população das subunidades, ou seja, a média de todo mundo. Então, igual média, abre parênteses. Opa, acho que tem que pôr acento, não? Média, abre parênteses. Vamos selecionar quem? A galera toda, tá? Então, selecionem somente os nossos valores, né? Dentro das nossas unidades. E fecha parênteses. Deu 49,77. Tá? Então, gente, agora vamos fazer o quê? Calcular a média. Então, igual média, né? Lembra de colocar o acento aí? Igual média, abre parênteses. Vamos selecionar quem? Todos os nossos valores aqui. Ainda tem gente entrando. Certo? Então, igual média, abre parênteses. Vamos selecionar quem? Todos os nossos valores que foram amostrados no nosso inventário. Seleciona todo mundo, fecha parênteses. 49,77. Certo? Todo mundo? 49,77. Agora vamos calcular o quê? De novo, vamos calcular o SQ entre o que seria para ser os conglomerados, né? O total, o dentro de cada um dessas unidades secundárias, e depois vamos calcular os seus graus de liberdade, para daí sim a gente calcular a nossa variância, tá? Então, nós calculamos todas essas etapas antes, aqui, ó, para daí calcular a nossa variância, tá? Então, o que a gente precisa agora? Nossa variância. Olha, a média nós já fizemos, certo? E agora, vamos fazer a variância, que seria o quê? A somatória, nossa variância total é a somatória da variância entre esses conglomerados e dentro de cada uma dessas unidades, tá? Então, para a gente calcular o entre e o dentro e o total, a gente precisa calcular eles de forma isolada primeiro, para depois a gente só somar os dois, tá? Opa! Então, aqui já tem um memorial de cálculos, tá? Então, nós vamos calcular esses QM dentro dos conglomerados, entre os conglomerados, calculamos graus de liberdade para depois a gente só jogar na fórmula. Tá? Então, vamos lá. Excel. Como que a gente calcula o SQ entre mesmo? Quem lembra? Já calculamos nas outras aulas. Igual... essa daqui, ó, desVQ. Igual desVQ. Igual desVQ. Essa fórmula. Lembrando que é o desVQ sem acento, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Só as siglas, que são os nossos desvios de quadrados, tá? É isso que significa. No Excel, ela já calcula pra gente direto. O que eu preciso para calcular? A nossa coluna de soma, tá? Ou seja, do K3 ao K11. Nossa coluna toda de soma. Então, selecione esses valores, fecha parênteses e divide. Vamos dividir por quem? Por B10, tá? Na nossa amostragem de múltiplos inícios aleatórios. Opa, deu esse tamanhão aqui. Deixa eu aceitar que eu já repito.
Certo, gente? Então, olha a fórmula. Então, igual desvq, abre parênteses. Lá na nossa aba de orientações, a nossa planilha de banco de dados, vamos selecionar somente a coluna de soma. Qual que é a nossa coluna de soma? K3 ao K11, tá? Então, selecione nossa coluna de soma todinha, fecha parênteses e divide. Divide por quem? Divide por B10 nos nossos múltiplos inícios aleatórios. Deixa eu fazer aqui de novo que já pegou outro valor. Então, igual desvq, seleciona na planilha de orientações, onde está nosso banco de dados, toda a nossa coluna K, fecha parênteses. Divide, vou dividir por quem? Dividir por o número de unidades secundárias, tá? Vai me dar esse valor aqui. Divide por B10. Então, igual desvq, entre parênteses, coloca toda a nossa soma do nosso banco de dados, que está lá na coluna K, fecha parênteses e divide por B10, que é a nossa planilha do múltiplos inícios aleatórios. Certo? Deixa eu só conferir se está gravando. Tá. Então, quem chegou depois aí? Vamos calcular a média igual média. Média de quem? De todos os nossos valores aqui, tá? Então, vocês selecionam todos os valores que tá aqui dentro da nossa coluna. Deixa eu colocar uma corzinha. Só para ficar mais fácil, né? Como não pensei nisso antes? Aqui, ó, tudo que tá de azul. Então, essa cor bem bonita. Tá? Então, tudo que tá de azul entra na nossa média. Igual 49,77. Depois, o SQ entre. Essa fórmula aqui. Igual desvk. Então, vocês vão pegar toda a nossa coluna verde e dividir pelos múltiplos inícios aleatórios, que é a célula B10, tá? Continuando. Total. De novo, desvq, que seria a nossa soma de quadrados, né? Igual é o total. Se é o total, eu vou pegar quem? Todos de azul, né? Então, a gente pega todo mundo. E não precisa dividir por nada, tá? Então, olha só, gente. Quando a gente calcula o SQ entre, nós vamos selecionar somente a somatória dos nossas unidades primárias. E vamos dividir por quem? Pelas unidades secundárias. Por isso que aqui divide por B10, que é representada pela célula M, pela letra M, tá? Na célula B10. O SQ total, eu quero saber de todo mundo. Então, igual a nossa soma dos quadrados, né? E eu vou somar quem? Todos os meus valores, tá? E aí eu não divido por ninguém. Por quê? Porque eu quero saber o total. Agora o meu SQ dentro vai ser o quê? A diferença dos dois, né? Então, Professora, oi. a senhora pode explicar de novo, fazendo favor, o SQ total? Sim, o SQ total igual desvq, abre parênteses, orientações. Então, seleciona todos os valores que estão de azul, tá? Então, todo o nosso banco de dados. E fecha parênteses. O desvq total, eu quero saber da população toda. Então, por isso que a gente não divide por ninguém, tá? Então, igual desvq, abre parênteses, e aí seleciona todo o nosso banco de dados. O SQ entre conglomerados, aí sim a gente precisa dividir
pela nosso M, né? Que seria nossas unidades secundárias. O SQ total não, é só a somatória deles. Igual desVQ, abre parênteses, seleciona todo o nosso banco de dados aqui que está representado de cor azul. Tá? E aí o nosso SQ dentro vai ser só a diferença dos dois. Então a gente pega o maior e tira o menor. Porque eu sei que o total seria o quê? A somatória dos dois, né? Então se eu tenho um total e eu só tenho um entre, a diferença deles seria a variabilidade que está acontecendo dentro desses conglomerados. Certo? Então, igual B17 menos B16. Vai dar esse número aqui bem grandinho. Todo mundo comigo? Então, só repetindo aqui. SQ entre igual desVQ, orientações, que seria toda a nossa coluna azul, dividido pelo B10 aqui dessa planilha, que é da parte de estatística, tá? Então, dividido por 8, que seria o nosso M. O SQ total igual desVQ, e aí a gente seleciona todos os nossos valores do banco de dados, que é representado pela cor azul. E o SQ dentro é o SQ total menos o SQ entre, então B17 menos B16. Grau de liberdade entre. Entre os conglomerados, nós temos quantos conglomerados? Quantas unidades? Temos 9, né? Então, são entre as unidades primárias, tá? Se fosse dentro, nós estaríamos falando das unidades secundárias. Como é entre as unidades, então seriam as nossas unidades primárias. Então, se eu tenho 9 unidades primárias, quanto que é meu grau de liberdade? 8, né? Então, vamos pegar aqui, ó, igual a B9 menos 1. Só para vocês saberem da onde que veio esse 8. Porque são 9 unidades primárias e eu quero saber, entre essas unidades, o meu grau de liberdade. Então, 8, 9 menos 1. E agora eu quero saber, dentro das minhas unidades, né? Dentro dos meus valores, quanto que seria? Então, gente, lembra que o dentro nós não estamos falando somente das 8 unidades secundárias, tá? Mas nós estamos falando do total dessas amostragens secundárias. Então, lembrem que no nosso inventário piloto tinha quantas, na verdade, né? 72. Na verdade, foram 72 amostragens. Então, como nós já descontamos aqui o nosso grau de liberdade entre as parcelas, então nós temos que tirar esse valor aqui do grau de liberdade entre as unidades primárias do nosso inventário piloto total, tá? Então, por isso que não é somente 8 menos 1 agora, quando a gente falamos de graus de liberdade dentro. Mas nós estamos considerando todas essas amostragens aqui, que está representado de azul, tá? Então, seriam 72 menos 1, que daria 71. Porém, não é. Por quê? Porque nós temos que desconsiderar o nosso grau de liberdade entre eles, que também já foi calculado, tá? Então, coloca aí. Igual, abrir parênteses. Então, vou pegar o 72 menos 1, que seria o 71, né, que tecnicamente era para ser, menos o B19, tá? Por quê? Porque eu quero desconsiderar também os graus de liberdade, porque senão nós vamos estar considerando ele duas vezes, né? Então, igual, abre parênteses, B11 menos 1, fecha parênteses, menos B19.
certo? Então, 63. Entenderam essa questão do grau de liberdade? Então, 72 é o que já está, é o que foi mostrado. Então, nós vamos desconsiderar o grau de liberdade dessas unidades primárias, porque ela já foi desconsiderada, e desconsideramos também o 72 menos 1, que seria a quantidade amostrada. Tá? Então, agora nós vamos calcular o QM, né? Dentre. Então, quem que eu vou pegar? O meu B18, que é o meu SQ dentro, e vou dividir pelo B20, que é o meu grau de liberdade dentro, né? Então, igual B18 dividido por B20. Então, eu calculei o SQ e calculei o GL para quê? Para mim conseguir calcular o QM, que o QM sim é o que me interessa, tá? Então, QM dentro é a mesma coisa do que a variância de dentro, né? Então, igual a B18 dividido por B20, tá? 283. Opa, saiu aqui. Então, é isso aqui, ó, gente. Nós vamos calcular o QM dentro e vamos calcular o QM entre. E olha só, esse N vezes M menos 1 nada mais é do que os graus de liberdade, tá? Então, nós calculamos essa parte aqui de cima, que seria a soma dos quadrados, representado pelo SQ, e calculamos o GL, que é o nosso número, né, de unidades menos 1. Então, agora é só dividir um pelo outro que eu vou ter o meu QM, tá? Opa! Toda hora eu tô saindo dali. Certo? Então, meu SQ dentro, agora o meu QM entre. Então, quem que eu vou utilizar? O meu SQ entre. Então, Professora, oi. o QM dentro a senhora pode explicar de novo, fazendo favor? Claro, minha querida. Então, Obrigada. é somente igual ao B18 dividido por B20, tá? Então, SQ dentro dividido por grau de liberdade dentro. Então, pego o B18, que é o nosso SQ dentro, e divide pelo B20, que é o nosso grau de liberdade dentro. Igual B18 dividido por B20. Dentro com dentro, né? SQ dentro dividido por grau de liberdade dentro. Vai me dar 283. QM entre. Quem que eu vou pegar? O meu B16, que é o meu SQ entre, e vou dividir por B19, certo? Que é o meu grau de liberdade entre. Então, B16 dividido por B19. Me deu 503, tá? 503. Confere o de vocês aí. Então, SQ entre dividido por grau de liberdade entre. B16 dividido por B19. Então, calculamos o SQ e calculamos o grau de liberdade. Um dividido pelo outro é os QM que nos interessa para quê? Para a gente calcular a variância. Vamos calcular agora a variância. Então, igual, abre parênteses. Quem que é a minha variância? É o meu QM entre menos o meu QM dentro, tá? Então, igual a B22 menos B21. Fecha parênteses e divide por B10, que é o nosso inventário da 27. Então, igual a B22 menos B21, ou seja, 503 menos 283,
fecha parênteses e vamos dividir pelo nosso número de parcelas secundárias, que seria o B10, tá? E tudo isso vai me dar 27,47. Então, olha só, eu já tenho a minha variância entre as unidades e dentro das unidades. Então, agora eu posso calcular a nossa variância. Tá? Então, igual a B20, abre parênteses, B22 menos B21, fecha parênteses, dividido por B10. Então, QM entre menos o QM dentro, dividido por B10, que é o nosso número de parcelas do inventário piloto. E a variância, então? Olha só, qual que é a fórmula da variância? Professora, Oi. o S dentro, meu, deu 21. A senhora pode colocar a fórmula só pra mim dar uma olhadinha? Dentro? É 22 menos 21 Dividido por 10? B10. Ah, tá. B10. Ok. Tá? Que é o nosso parcela piloto. Vai dar certo agora. Dividido por B10. Então, nossa variância por subunidade é só somar os dois, tá? Então, igual a B21 mais B23. B21 mais B23, ou seja, a nossa variância de dentro mais a variância de entre as unidades. Então, B21 mais B23, eu vou ter a variância total. Certo? Então dá 310. Só somar os dois. B21 mais B23, 310. Certo? B21 mais B23. E aí, agora, de novo, vamos ter que calcular esse R, que é o nosso coeficiente de correlação, tá? Opa! Cadê o nosso R? Aqui, ó, nosso coeficiente de correlação, tá? Para saber a correlação entre essas variâncias. Então, é o quê? A nossa variância entre dividido por variância entre mais variância dentro. Pessoal, lembrando, aqui está o quadrado, mas não quer dizer que é para pegar a variância e colocar o quadrado, porque a variância já é o quadrado. É a simbologia dela, tá? Se fosse para colocar o quadrado, estaria fazendo o quê? Desvio padrão. Mas não é, tá? Não confundam essas coisas quando vocês verem essa nomenclatura. Aqui tá falando que é variância. Variância já é assim, né? O quadrado, tá? Então, lembrando, né, desse coeficiente de correlação que nós já vimos na aula passada, e ele é para avaliar o grau de homogeneidade da nossa floresta, tá? Então, quanto menor for o valor de R, quer dizer que mais homogênea é a nossa floresta. Ou seja, quanto mais próximo de zero, mais homogênea. E quanto mais próxima de 1, quer dizer que é o contrário, né? Então, vamos calcular nosso coeficiente. Igual, quem? Variância de entre, né? Que é o B23. Opa, deixa eu abrir um parênteses. Deixa eu dar uma olhada aqui na fórmula. Variância entre dividido por entre mais dentro. Então, nossa variância entre, que é o B23, dividido, abre parênteses, a variância de entre mais a variância de dentro. E fecha dois parênteses, tá? Então, ficaria assim, gente. Opa! Então, igual, abre parênteses, B23, que é a minha variância entre, dividido, abre parênteses,
B23 mais B21. Fecha dois parênteses. Então, olha só a simbologia dela aqui do lado, né? Esse é o quadrado, quer dizer que já tá ao quadrado, tá? Então, não precisa colocar nada ao quadrado, já tá pronto. Certo, gente? Então, igual, abre parênteses, B23 dividido por B23 mais B21. E fecha os dois parênteses. Vai me dar 0,088. Ou seja, a nossa floresta tem uma característica mais homogênea, né? Por quê? Porque quanto mais próximo de zero, é mais homogênea. Então, aqui não deu nem 0,1, né? Então, quer dizer que é uma floresta mais homogênea. Então, vamos fazer o nosso cálculo de intensidade amostral. Vamos olhar a fórmula. Olha só. Então, T ao quadrado vezes a nossa variância total dividido pelo erro vezes M vezes 1 mais R vezes M menos 1. Tá? Então, nossa intensidade amostral igual. Vamos abrir dois parênteses logo. Quem que era? T ao quadrado. Então, B13 ao quadrado vezes a nossa variância total, né? Então, vezes B24. Fecha um parênteses, dividido, abre parênteses. Então, T ao quadrado, ok. Então, B13 ao quadrado, vezes nossa variância total, dividido pelo nosso erro ao quadrado, vezes M. Então, nosso erro, B ao 14, vezes a nossa média. Deixa eu colocar ao quadrado, que é os dois ao quadrado, vezes. Só vou colocar aqui, pessoal, para mim não esquecer. Aí eu já mostro para vocês, tá? Vezes B8. Fecha dois parênteses. Olha como tá ficando. Vamos repetir. Igual, abre dois parênteses. Igual, parênteses, parênteses. B13 ao quadrado, que é o nosso T ao quadrado. Vezes B24. Fecha um parênteses. Dividido. Abre parênteses. B14 vezes B15. Fecha parênteses ao quadrado. Vezes B8. Fecha dois parênteses. Vezes. Abre parênteses. 1 mais o nosso R. Vezes. Abre parênteses. Deixa eu confirmar aqui o finalzinho. M menos 1. M, que é o B8, menos 1. Fecha dois parênteses. Opa. Vamos ver se não vai dar erro, né? Ih, deu algum erro. Igual B13 ao quadrado vezes B24. Fechei um parênteses. Dividido. B14 vezes B15 ao quadrado vezes B8 vezes 1 mais B25
Uai, não tá faltando nenhum parênteses. Fechei um parênteses, fechei outro parênteses. Tem algum parênteses aqui. Calma aí, galera. Deixa eu tirar um parênteses, vamos ver. Tem que dar 13 parcelas, gente. Passam aí, vê quanto que de vocês vai dar. Não é 800 e pouco. Igual B3 ao quadrado vezes variância total dividido pelo erro vezes M. Vezes 1 mais coeficiente 8 menos 1. Piorou. Igual, dois parênteses. B13 ao quadrado vezes B24. Fecha um parênteses e vou dividir pela parte de baixo. Abro dois parênteses. Meu erro vezes a média ao quadrado. Vamos ver se até aqui. Vezes 1 mais B25 vezes B8 menos 1. Bom, melhorou, né? Mas já tem algum erro. Acontece, né, gente? Das melhores famílias. Quatorze ao quadrado. Era algum parênteses. Pessoal, então, 13 parcelas dá, tá? Igual, dois parênteses, B13 ao quadrado vezes B24. Dividido. Abrem dois parênteses. B14 vezes B15 ao quadrado vezes B8. Fecha dois parênteses. Vezes, abre parênteses, 1 mais B25 vezes B8 menos 1, fecha parênteses. Tá? Dá 13. Professora, o meu tá dando erro, tá dando aquele valor e exclamação. Confere se tá certinho, porque o meu tinha parênteses errado. Na verdade, estava certo, mas ficou dando erro também. Deve ser alguma coisa. Igual, dois parênteses, B13 ao quadrado
vezes B24. Dá uma conferida aí, porque o meu também não deu certo de primeiro. Tá? Pessoal, se o de vocês ficarem dando erro, coloca 13 aí, que depois eu mando a fórmula no Excel, no WhatsApp, e vocês inserem a fórmula para ver se vai dar certo, tá? Se não, coloquem o número 13. Para mim, eu tinha batido certo de primeira, mas ficou dando erro e depois deu certo, então... Não sei se Excel... Não é uma fórmula complexa, né, para ter dado erro. Mas tentem aí ver se o de vocês vai dar certo. Se não, coloquem o número 13 e aí depois eu mando a fórmula no WhatsApp e vocês encaixam aí, tá? Porque eu não consigo ver o de vocês para encontrar o erro. Certo? Então dá 13 parcelas. Tá? Então olha só. O que aqui tá falando? Que o nosso N, nossa intensidade amostral, teria que ser de no mínimo 13 parcelas. Quantas parcelas nós fizemos de unidades primárias? Fizemos 9, né? E tinha que ter feito 13. Ou seja, faltou 4 parcelas, né? Então aqui, ó, é isso que eu quero que vocês saibam interpretar no trabalho de na prova de vocês, no trabalho de vocês, enfim. Aqui a nossa intensidade amostral deu 13, mas o inventário piloto fez 9. Então o que isso quer dizer? Que faltou parcela, né? Eu deveria ter feito mais 4 parcelas pelo menos. Então aqui eu posso colocar uma observação. Opa! Necessário fazer mais levantamento de campo. Vou colocar assim pelo... Opa! Vou colocar aqui, ó. Faltaram 4 parcelas, né? Por quê? Porque aqui me falou pelas estatísticas que precisava ter feito 13 e nós fizemos 9. Então é um tiro no escuro, né? Você faz o que você imagina que dá certo. Mas de acordo com os dados dos nossos conglomerados, ele vai me falar se era precisava fazer mais ou fazer menos. Ou o que vocês poderiam fazer? É tentar rodar em um outro tipo de amostragem. Talvez a amostragem conglomerados somente poderia dar certo. A amostragem em 2 estágios. Enfim, talvez amostragem aleatório simples. Aleatório simples com certeza aqui não daria, né? Daria muito mais que 13 parcelas. Então seria mais inviável ainda. Mas talvez vocês rodando a estatística com outra metodologia, pode ser que dê certo, tá? Se for impossível, inviável voltar a campo e fazer mais 4 parcelas. Faltou só 4, né? Faltou pouca. Mas são parcelas de 2.500 metros quadrados, então também tem que considerar isso, né? São parcelas grandes, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Interpretar esses resultados, tá? Se aqui deu 13 e nós fizemos 9, qual que é a melhor alternativa? Voltar a campo e fazer mais amostragens. Ou tentar trabalhar de outra forma para atender os nossos dados, tá? E aí, por último, agora vamos calcular a nossa variância da média, tá? Já que nós já temos todos os dados aqui. Então, variância da média, vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Variância total dividido por N vezes M, mais 1 vezes nosso coeficiente, enfim. Tá? Então, igual, abre parênteses, a nossa variância total, que é B24, dividido por B11, tá? Então, igual B24 dividido por B11, ou seja, a nossa variância total dividido por N vezes M, que nós já tínhamos calculado, né, que é o B11, vezes 1 mais B mais... Opa!
Então, igual aqui, vezes, abre parênteses, 1 mais nosso coeficiente de correlação, que é B25, vezes B10 menos 1. Tá? Então, nossa variância da média deu 6,98. Certo? Pessoal, aqui nós estamos terminando os cálculos, tá? Mas se vocês realmente estivessem fazendo esse serviço, nem tinha por que estar terminando. Já tinha que voltar lá no campo e fazer essas 4 parcelas a mais. Tá? Mas vamos terminar aqui. Então, se vocês apresentassem um trabalho assim para alguém, estaria errado, porque não estaria atendendo o nosso inventário piloto. Então, igual B24 dividido por B11. Então, variância total, B24 dividido por B11, que é o N vezes M. Vezes 1, abre parênteses, 1 mais nosso coeficiente de correlação, que é B25, vezes, abre parênteses, B10 menos 1, que é da fórmula. Então, número de parcelas secundárias, que nós fizemos no inventário piloto, menos 1. Tá? Vai dar um número bem 6, alguma coisa. 6,98. Certo? Igual B24 dividido por B11, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais B25, vezes, abre parênteses, B10 menos 1. Agora aqui para baixo é tudo que nós já calculamos, né? Então, já é mais fácil. Eu sei que vocês já sabem até de cabeça fazer, né? Então, 6,98. Erro padrão. Lembra o que é o erro padrão? É a nossa raiz, né? Raiz de quem? Raiz da nossa variância. Então, é só a gente tirar da raiz a variância da média que nós acabamos de calcular. Então, igual raiz de B27. Igual raiz de B27, que é a raiz da nossa variância, né? Então, olha só, lembrem, a variância ela é sempre representada ao quadrado, por isso que é S quadrado. E o erro padrão, ou desvio padrão da média, que é a mesma coisa, é o que? É a raiz dessa variância. Então, ele sim é representado somente pela letra S, não é o quadrado em cima. Não confundam essas coisas. Então, igual a raiz de B27, 2,64. Erro absoluto. Então, já estamos aqui nesse final. Erro absoluto é o nosso T vezes o nosso desvio padrão, né? O erro padrão. Então, olha só, é o S sem o quadrado em cima. Então, é o que nós acabamos de calcular. Então, igual o nosso T, que é o B13, vezes o erro padrão. Então, B13 igual ao B28. Igual B13 vezes B28. 6,09. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, 15 minutinhos. Vamos encerrar. Tá? Então, igual B13 vezes B28. Erro amostral. T vezes... Enfim, é o nosso erro absoluto, né? Que nós acabamos de calcular. Dividido pela média vezes 100. Então, igual nosso erro absoluto, que nós acabamos de calcular, dividido pela média, que é B15, vezes 100. Opa, olha só. Vou até colocar aqui de vermelho para vocês tatuarem isso na cabeça de vocês. Então, o nosso inventário, né? Ele precisava o quê? De 13 parcelas
Para quê? Para atingir o nosso erro de 10%. Nós fizemos 13 parcelas? Não, nós fizemos 9 parcelas primárias, né? Ou seja, faltaram 4 parcelas. Continuando com nossos cálculos, ele não vai atender o nosso erro mínimo. Por quê? Porque está acima do que precisaria. Então, se eu aumentar minha representatividade, voltar a campo e lançar mais parcelas, das 9 pelo menos para as 13, esse erro aqui vai ficar próximo a 10%, tá? Uma coisa leva a outra. Então, por isso que vai dar certo se voltar a campo e fazer mais parcelas. E por isso que dá errado continuar assim, porque não atinge o nosso erro admissível. Agora, se no nosso inventário fosse um erro de 5%, provavelmente não seriam 13 parcelas. Provavelmente teria que fazer o dobro de parcelas para diminuir esse erro, tá? Então, quanto menor o erro, mais amostrado tem que ficar a área, dependendo, claro, da característica de cada floresta. Se é uma floresta mais homogênea, eu lanço menos parcela. Se é uma floresta muito heterogênea, com muita variabilidade, eu tenho que lançar mais parcelas para diminuir o meu erro, tá? Isso aqui é a premissa básica do inventário. Captaram? E agora somente os nossos limites. Então foi o que eu falei para vocês, nem precisava terminar isso aqui, porque já ia ter que voltar a campo para fazer mais parcela. Mas continuando, confirmou o nosso erro, né? Agora que se aqui fosse um erro de 20%, como acontece, por exemplo, aqui no estado para inventário de nativa, aí ele passaria, né? Estaria tranquilo. Então aqui ele não ficaria, não daria que estaria errado, né? Já teria atendido. Provavelmente seria menos que 13 parcelas para um erro de 20%. Talvez umas 8, 7 parcelas já atenderia. Então, uma coisa envolve a outra. Por isso, tem que conhecer a legislação do Estado, né? E saber o que pode e o que não pode. Então, vamos lá. O nosso limite inferior vai ser quem? Igual a nossa média menos o nosso erro absoluto. Então, B15 menos B29. Certo? Então, aqui, ó, nossos intervalos de confiança. Então, agora para a média. É eu pegar a média, representado pelo x, menos t vezes erro padrão, né? Que é a mesma coisa que o erro absoluto. Então, a gente já faz direto com o erro absoluto. Então, igual média, que é o B15, menos o erro absoluto, B29. Limite superior. Mesma coisa, mas em vez do menos, vai ser mais. Então, igual a nossa média, que é B15, mais o nosso erro absoluto, que é o B29, tá? Então, gente, mesma coisa, né? Limite inferior, limite superior. Só que um a gente subtrai e o outro a gente soma. Então, essa é a nossa amplitude. Ele está variando de 43 a 55 em torno da média. E olha só, nossa média, 49. Então, tá aqui dentro do intervalo de confiança. Total da população. Igual ao número total de parcelas que caberiam, né? Que é B7 vezes B8 vezes a média, B15. Tá? Vai dar um número bem grande, vai dar. Então, igual B7 vezes B8 vezes B15. Nossa, professora, deu um número muito grande. Sim, nós estamos falando de 13 mil hectares, né? Então, igual a B7 vezes B8 vezes B15. Tá? Então, a gente pega o número total de parcelas que caberiam na área, que é o N, multiplica pelo número de parcelas secundárias, que é o 8, e multiplica pela média. Então, a gente pega o tanto de parcelas que caberiam vezes a média. Vai dar esse número gigantesco aí. E aí, o limite inferior e superior, mesma coisa, mais um a gente subtrai e o outro a gente soma. Então, vamos pegar igual total da nossa população, que é o B33, menos
B33 menos... Opa. De novo, né? O B7 vezes B8 vezes o nosso erro absoluto. Tá? Então, igual B33 menos B7, que é o total da população, vezes B8, que são nossas parcelas secundárias, vezes o nosso erro absoluto. Igual B33 menos B7 vezes B8 vezes B29. Superior, mesma coisa, mas nós vamos somar em vez de subtrair, né? Vou até copiar aqui. Opa! Só que em vez de somar, subtrair, nós vamos somar. Tá? Então, mesma coisa, gente. Um a gente subtrai, opa. E o outro a gente soma. Então, igual B33 mais B7 vezes B8 vezes B29. Certo? Então, gente, essa parte final aqui da estatística do inventário, né, do erro padrão para baixo, é tudo igual. Até a variância da média que ainda muda dependendo do tipo de amostragem. Do erro padrão para baixo é todo mundo igual. Então, esses aqui vocês já estão craques de fazer, né? Certo? Gente, eu vou deixar essa planilha aqui lá no Moodle também, tá preenchida. Porque quem deu esse problema aqui das 13 parcelas, igual o meu estava dando, aí vocês veem a fórmula lá certinho para copiar, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.